Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, verso 1. Eu gostaria apenas de deixar um texto. Romanos capítulo 12, verso 1. A renúncia para um jovem cristão também passa pela orientação, e na verdade sempre vai passar, porque a autoria desse apóstolo e o peso dele para com a palavra de Deus é muito grande. Então nós temos aqui em Romanos no capítulo 12, verso 1, um aconselhamento também, não só para os jovens, mas também para todos nós como igreja do Senhor. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é simplesmente acerca de uma vida cristã a ser vivida pelo crente em todas as áreas de sua vida. Mas se nós fôssemos parafrasear acerca desse texto que o apóstolo Paulo deixou para nós aqui como um legado profundo na palavra de Deus, nós podemos entender que para um jovem viver uma vida de renúncia, tanto para o jovem quanto para a igreja de uma maneira geral, é viver uma vida de dedicação, uma vida autêntica e equilibrada diante de Deus. E uma das primeiras coisas que nós podemos observar nesse versículo é que o apóstolo Paulo chama os crentes de Roma e a todos nós a viver uma vida de sacrifício vivo. Nós não pertencemos a nós mesmos, irmãos. Eu estou dizendo isso há vários dias e há vários meses ali no Embratel. Nós temos um dono. O Senhor nos comprou com o seu sangue e nos chamou para vivermos uma vida exclusivamente para Ele. E o apóstolo Pedro, ele vai falar acerca disso na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, quando ele declara que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Paulo também vai falar a respeito de um culto não somente caracterizado por um sacrifício vivo, mas ele também vai falar a respeito de que esse sacrifício ele tem que ser santo e agradável ao Senhor. Por isso nós precisamos nos esforçar para viver uma vida pura. Nós estamos vivendo dias terríveis, onde para um jovem cristão é um desafio. E eu conclamo a você, jovem, a olhar para o exemplo de Daniel. O mundo está aí com as suas iguarias, mas que você se desafie a se alimentar dos legumes e da água que Deus tem para te dar. Porque no final de 10 dias, se nós podemos usar essa frase de Daniel, no final de 10 dias você vai estar mais vistoso que os demais. Por isso, ele também, o apóstolo Paulo, aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele vai chamar aos jovens e também à igreja a ter os pensamentos que, na verdade, precisam ser verdadeiros, respeitáveis, justos e, acima de tudo, puro, para que este culto seja santo e agradável ao Senhor. E no final, o apóstolo Paulo, ele desafia não somente a igreja, mas como nesta noite é especificamente para os jovens, chama você, jovem, a viver e a apresentar ao Senhor um culto racional. Entender que servir a Deus não é apenas uma questão de rituais externos, mas também de um compromisso interior e de uma racionalidade banhada pela fé que só Cristo pode te dar. Romanos no capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo continua desafiando, dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, mantendo a nossa mente ligada a tudo que diz respeito à vida que temos, nós precisamos estar dentro deste propósito, conscientes de que o Senhor nos chamou para sermos exclusivamente dele. Então a palavra para esta noite é de renúncia mesmo. Renúncia, e principalmente uma renúncia verdadeira. E Paulo, ele vai aconselhar o jovem Timóteo, chamando a atenção de Timóteo. Olha, eu quero que você viva uma vida de renúncia como líder na igreja, Timóteo, como um jovem pastor, como um jovem crente, de acordo com a fé verdadeira que Deus te deu. Que o Senhor te abençoe.
E que você possa entender que a renúncia também glorifica principalmente o propósito que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?